O agachamento é um tipo de treinamento de resistência que fortalece a parte inferior do corpo, bem como os músculos centrais. Este exercício tem sido amplamente utilizado em programas de treinamento, sendo os dois tipos principais o agachamento com peso e o agachamento com peso corporal. Embora o agachamento com peso seja frequentemente visto como o tipo mais superior, o agachamento com peso corporal também prova ter seus próprios benefícios. Estudos provaram que o agachamento com peso corporal aumenta a força, a potência e a resistência dos músculos da parte inferior do corpo. Além disso, este exercício fortalece o núcleo, reduz o risco de lesões e ajuda a melhorar a mobilidade. Há também o benefício adicional de poder realizar o exercício em qualquer lugar, pois não é necessário nenhum equipamento. Compreender a biomecânica, a forma adequada e os benefícios do agachamento com peso corporal é importante para atingir as metas de condicionamento físico, bem como progredir para o agachamento com peso. O que é um agachamento com peso corporal? Também conhecido como squats, o agachamento com peso corporal é um tipo de agachamento que não utiliza peso externo ou equipamentos. Apesar de utilizar apenas o peso corporal do indivíduo na realização do exercício, o agachamento com peso corporal é considerado ideal no fortalecimento de membros inferiores para atividades esportivas e atividades do dia a dia. Fases do agachamento com peso corporal e músculos direcionados. As duas principais fases do agachamento com peso corporal, ou agachamento em geral, são a fase descendente, abaixamento, e a fase ascendente, em pé. A fase descendente requer mover o corpo de uma posição em pé para um agachamento, enquanto a fase ascendente envolve o movimento de uma posição de agachamento para uma posição ereta. Durante a fase descendente, a flexão do quadril, flexão do joelho e dorsiflexão do tornozelo. À medida que a articulação do quadril flexiona, o tronco se inclina em direção às pernas, produzindo contração excêntrica dos extensores do quadril. Isso envolve o alongamento controlado dos músculos glúteo máximo, semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral. Os extensores do joelho, reto femoral, vasto medial, vasto intermediário e vasto lateral também sofrem contração excêntrica durante a flexão do joelho. Para a dorsiflexão do tornozelo, o gastrocnêmio e o sólio neutralizam a força da gravidade quando o corpo é abaixado em um agachamento. À medida que o indivíduo se move para a fase ascendente, ocorre contração concêntrica para produzir extensão do quadril, extensão do joelho e flexão plantar do tornozelo. Os mesmos músculos são ativados durante as fases descendente e ascendente, a diferença entre os dois é o tipo de contração que ocorre nos músculos. A contração excêntrica que ocorre na fase descendente é essencialmente o alongamento do músculo à medida que ele se contrai. A contração concêntrica durante a fase ascendente, por outro lado, é o encurtamento do músculo à medida que ele se contrai. Ao longo de todas as fases do agachamento, os extensores da coluna se contraem isometricamente para manter a extensão neutra da coluna. Os músculos centrais, como os abdominais e os oblíquos, trabalham para estabilizar o tronco durante toda a atividade. Forma típica e padrão de movimento. Embora existam variações no agachamento com peso corporal, a posição inicial típica consiste em uma postura na largura dos ombros com os dedos dos pés apontando para a frente. À medida que o indivíduo entra na fase descendente, o quadril é trasladado para trás enquanto os joelhos e tornozelos são dobrados. O ideal é manter o peito erguido, os ombros para trás e o pescoço em posição neutra. Durante a fase ascendente, a contração dos glúteos deve ser feita para trazer os quadris de volta à posição de pé enquanto pressiona os calcanhares. A contração total dos músculos glúteos é necessária no final da fase ascendente para o recrutamento muscular máximo. Benefícios do agachamento com peso corporal. Os benefícios do agachamento com peso corporal incluem hipertrofia muscular, aumento da força da parte inferior do corpo e melhora da mobilidade. É um exercício ideal para fortalecer todo o membro inferior, tanto para aplicações esportivas quanto para atividades do dia a dia. 1. Aumento da força muscular. O aumento do tamanho e da força muscular é possível mesmo com o treinamento apenas com peso corporal. Agachamentos com peso corporal podem induzir hipertrofia muscular com sobrecarga progressiva. A sobrecarga progressiva é o aumento gradual de peso, frequência ou número de repetições em uma rotina de fortalecimento.
No contexto do agachamento com peso corporal, a sobrecarga progressiva pode ser alcançada por meio do aumento da frequência de treinamento, aumento do número de repetições ou aplicação de variações técnicas para dificultar a atividade. Isso desafia os músculos em jogo, permitindo um aumento na força. 2. Fortalece o core. Os músculos centrais são responsáveis por manter o tronco ereto e estável o tempo todo. Um estudo publicado em 2018 concluiu que o agachamento resultou em maior ativação do eretor da espinha, mais semelhante ao reto abdominal e ativação externa oblíqua como a ponte prona. Essas descobertas sugerem o uso de agachamentos para direcionar os extensores das costas e os músculos do núcleo para evitar o risco de lesões e aumentar o desempenho atlético. 3. Melhora a mobilidade. Uma vez que os agachamentos são atividades dominantes tanto no quadril quanto no joelho, o exercício constrói e mantém a mobilidade nas articulações acima mencionadas. Devido à sua capacidade de imitar várias atividades funcionais da vida diária, os agachamentos são ideais para programas gerais de treinamento físico e de saúde. 4. Previne lesões. Além dos músculos que trabalham principalmente para completar a atividade, outras estruturas como ligamentos, tecidos conjuntivos e músculos estabilizadores contribuem para a integridade de um agachamento. Com a técnica certa, o agachamento ajuda a fortalecer esses tecidos de sustentação, auxiliando na prevenção de lesões. Fatores que afetam os agachamentos com peso corporal. Ter uma amplitude de movimento disponível adequada é necessário para poder fazer agachamentos adequados com o peso corporal. A limitação do movimento é a restrição mais comum para os indivíduos em seu desempenho no agachamento. Mobilidade do tornozelo. A articulação do tornozelo é capaz de se mover em todos os 3 planos de movimento, ou seja, plano sagital, frontal e transversal. Por causa disso, a articulação do tornozelo pode realizar dorsiflexão, flexão plantar, inversão, eversão e rotação axial. A mobilidade do tornozelo contribui para um movimento equilibrado e controlado na execução de um agachamento. Uma boa dorsiflexão do tornozelo, em particular, permite que o indivíduo mantenha uma posição plana e estável do pé durante a fase descendente do agachamento quando o joelho é flexionado. A presença de rigidez na articulação do tornozelo resulta em má dorsiflexão, podendo causar compensações de movimento nas articulações do pé e do joelho. Estabilidade do joelho. A articulação do joelho é uma articulação em dobradiça modificada que permite movimentos de flexão e extensão. Esta articulação é considerada uma articulação de estabilidade devido à sua estrutura e capacidade de movimento limitada. Como a articulação do joelho funciona para estabilidade, a posição ideal para os joelhos durante um agachamento é aquela em que eles estão alinhados com os quadris e os pés. Caso o alinhamento do joelho não seja mantido, os ligamentos e tendões estabilizadores do joelho ficam comprometidos. Mobilidade de quadril. A articulação do quadril é uma articulação esférica que permite o movimento em todos os 3 planos anatômicos. Esse grau de movimento disponível na articulação do quadril a torna uma articulação de mobilidade. A principal função da articulação do quadril é transmitir cargas da pelve para a extremidade inferior, como no agachamento. Quando há limitação na amplitude de movimento do quadril, isso pode impedir o indivíduo de atingir a profundidade de agachamento adequada. Estabilidade lombar e mobilidade torácica. Ao realizar o agachamento, a posição do tronco em relação ao solo deve permanecer constante com a coluna torácica posicionada em extensão neutra durante toda a atividade. Isso indicaria estabilidade e controle do tronco. A incapacidade de estabilizar a coluna lombar e manter uma leve extensão da coluna torácica coloca forças excessivas de compressão e cisalhamento na coluna lombar. Posição da cabeça. A literatura disponível discutindo os efeitos da posição da cabeça na cinemática do agachamento descreveu um aumento significativo na flexão do tronco e do quadril quando a posição da cabeça e o olhar foram direcionados para baixo. Como a flexão excessiva do quadril e do tronco causa compressão excessiva e forças de cisalhamento na coluna, esses movimentos são contraindicados no agachamento. Para diminuir a quantidade de flexão lombar e torácica, mantendo uma direção de olhar adequada, a posição da cabeça e minimizando os movimentos da cabeça devem ser mantidos. Fazer agachamentos com peso corporal traz uma série de benefícios, como aumento da força do núcleo, melhor equilíbrio e postura e melhor mobilidade, o que ajuda nas atividades do dia a dia.
Trabalhar este exercício funcional ajuda a desenvolver força e potência que também são essenciais no desempenho atlético. Com forma e técnica adequadas, os agachamentos com peso corporal também ajudam a prevenir o risco de lesões. E para encerrar o vídeo de hoje, peço que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser notificado assim que sair novos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo, um forte abraço a todos!